Sim, sim, tá tudo pronto, tudo preparado. A história de uma costureira fantástica. E depois ela, poeticamente até, né, costureira querida? Quero mandar um beijo para ela, a história dela é lindíssima. Poeticamente até ela pega o sentido conotativo, né, do alianvar, do costurar, de como é uma costura por fora, de como é uma costura no avesso. E ela faz uma comparação com os seres humanos, de uma felicidade extrema. Um beijo, minha costureira amada e querida. Tá tudo pronto, eu vou contar a tua história hoje. Linda, hein? Você que gosta de história de amor, de superação, exemplo de vida, não perca a história dessa costureira fantástica. Paulinho, já vai começar? Já vou começar. Antes de começar a história, é necessário que eu peça que você se torne membro do canal. Ô, minha amiga, é importante para mim. Você gosta do Paulinho Boa Pessoa? Só se você gostar. Aí eu quero que você seja membro, porque você passará a assinar pelo nosso canal. Isso para mim tem uma importância ímpar, porque o YouTube vive a incentivar que os produtores de conteúdo eles angariem esses assinantes que são os membros do canal. E se eu não disser, ninguém fala. Então eu preciso fazer esse apelo a você para que você seja membro aqui do canal. Perfeito assim? Mais uma coisinha, inscreva-se no canal, acione o sininho, porque é a única forma que o nosso canal tem para crescer. Mais uma solicitação. Eu quero, na verdade, que você visite o nosso outro canal, onde tem as histórias de mistério, as histórias sobrenaturais. Mas tem cada uma lá, porque muita gente fala assim, Paulinho, eu adorava quando você publicava as histórias da meia-noite, mas eu continuo fazendo isso. Só que agora eu resolvi dividir os canais. Então, se você gosta de história sobrenatural, as histórias misteriosas, sobrenaturais, você tem um outro canal que é do Paulinho Boa Pessoa. Por enquanto você procura assim, A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa, que é o canal dos mistérios. Perfeito? Nossa, tem cada história lá, uma melhor do que a outra. Eu estou publicando uma hoje de um senhor que ele vai se mudar para um prédio e o apartamento vizinho desse senhor é um apartamento desocupado. E está desocupado porque o casal que ia morar nesse apartamento acabou morrendo num acidente. E aí da casa dele, ele vai começar a ouvir coisas... Bom, eu não vou dar spoiler, não vou. Eu quero que você vá lá no outro canal e ouça as histórias que tem lá, inclusive essa, tá bom? Não perca. Tem gente que fala assim, Paulinho, eu adoraria escutar a história sem propaganda. Tem jeito? Tem. Basta que você se torne YouTube Premium. Aqui mesmo, mas pelo canal, tá? Eu não quero que você seja YouTube Premium por outro lugar. Eu quero que você seja YouTube Premium pelo nosso canal, porque aí você dá uma força pro nosso canal. E aí você vai ouvir as nossas histórias sem propaganda, mas não apenas as nossas histórias. Você pode ouvir uma música, ver filme, ver novela, sem nenhum tipo de comercial, se você se tornar YouTube Premium pelo canal do Paulinho Boa Pessoa. Isso posto, costureira, vem cá, vou contar a tua história linda, fantástica, incrível. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Vai, a maquininha de costura, liga a máquina de costura aí. Aê, isso. A partir de agora, a história da costureira já está no ar. A Verdade de Cada Um.
costureira. Meu nome é Sandra, a costureira. Você sabe que tem um momento que, a depender da profissão que a gente exerce, isso varia, obviamente, mas a depender da profissão que a gente exerce, ela acaba se transformando até no nosso sobrenome, né? Foi o meu caso. Teve um momento que eu era chamado de Sandra Costureira. Costureira ficou meio como esse nome, porque eu exerço essa profissão desde os meus 13 anos. Quando eu falo sempre, mas com 13 anos, Sandra, você sabia costurar, sabia cortar. E vou te dizer uma coisa, tem muita costureira que quando vê roupa de homem, fala, não, eu não faço. Pois eu encaro. Faço, eu sei cortar camisa, sei fazer camisa. Ô Paulinho, você sabe que eu sou capaz até de fazer um terno? E eu já fiz terno. Eu nunca trouxe pra mim o título de alfaiate, não. Eu sou costureira, virei Sandra Costureira. Mas eu sou capaz. Bom, mas não é só sobre costura que eu quero falar. Eu quero falar sobre as costuras da minha vida. Porque a história da gente às vezes é costurada um assunto no outro. E é uma história que eu tenho para contar que ninguém jamais acreditaria se eu mesma não tivesse vivido tudo. A começar da minha profissão, quando eu me tornei costureiro com 13 anos. Eu não sei se falo por mim, pelo Arthur, pela Zilda, pela Bianca. Talvez eu fale por todos nós, mas principalmente por mim, porque foi dentro aqui do meu peito que a dor rasgou mais fundo. Nasci numa cidade pequena, no interior. É gostoso, muito gostoso. Eu tive esse privilégio. A minha cidade é daquele tipo de cidade que todo mundo conhece todo mundo. E, infelizmente, quem tem poder manda mais do que a própria lei. Mas isso eu acho que é geral, né, Paulinho? No São Paulo também é assim. Quem tem poder manda mais que a própria lei. Só que na cidade pequena você sabe quem é. Ali, fulano, doutor, fulano. Cresci vendo a minha mãe, Dona Zilda, lutar com unhas e dentes para me criar sozinha. Meu pai desapareceu do mapa, sumiu. Então, a minha mãe, ela era costureira. Então ela dizia assim, filha, você tem que aprender que a mãe não dá conta, que eu preciso cuidar dos seus irmãos, eu preciso cuidar da vida, você tem que aprender. Com 10 anos eu comecei a mexer já com a costura. E com 13, eu já comecei a fazer vestido, farda, cortina. Com 13 anos. Lógico, aprendi com a minha mãe. Mas você sabe, dizem que às vezes a cria fica melhor do que a criadora. A minha mãe dizia, filha de Deus, você já está melhor do que eu. Muita gente dizia que eu era uma grande costureira. Foi aí que o Arthur entrou na minha vida. Eu tinha 17 anos. Quem era o Arthur? Filho do prefeito da cidade, você acredita? Bonito, inteligente, gentil. Pelo menos parecia. Eu não queria me apaixonar com 17. Sabia que um amor com alguém como ele não era para mim. Mas como impedir o coração de se jogar quando os olhos se enchem de brilho e esperança? Eu costurava, inclusive, para a família dele, para a mãe, as irmãs. Nós começamos a namorar escondido. Ele dizia que o pai dele, Dr. Anselmo, ele jamais aceitaria uma menina pobre como na família. Mas ele me prometia que assim que ele terminasse os estudos, a faculdade dele de Direito, ele ia enfrentar tudo e todos para ficar comigo. Eu acreditava. O que eu não sabia é que tudo isso era uma ilusão. Era um jogo. E que o Arthur era muito mais parecido com o pai do que eu podia imaginar. Numa noite de chuva, eu fui chamado às pressas até a casa do Arthur.
Ele me chamou. Ele disse que precisava conversar comigo. E quando eu cheguei, eu percebi que havia algo errado. A casa estava quietinha, em silêncio, escura. E o Arthur parecia estranho. Estava nervoso, assim, suando frio. Me puxou para dentro do quarto dele e me abraçou com força. Disse que me amava e que queria fugir comigo, que ele estava cansado de viver sob a sombra do pai. Fiquei confusa. Não estava entendendo aquilo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu com um estrondo. Era ele, o Dr. Anselmo. Pai dele. E o olhar dele me atravessou como uma faca. Com passos pesados, ele entrou no quarto sem dizer palavra. E ele me puxou pelo cabelo. Olha a autoridade do homem. Olha a autoridade do homem. Me puxou assim pelos cabelos. Eu comecei a gritar. Ai, para. O Arthur tentou intervir, mas levou também, foi um tapa tão forte que ele caiu no chão. Você acha mesmo? E falou um palavrão, sabe? Eu não tenho nem coragem de repetir aqui. Você acha mesmo que você vai sujar o nome da nossa família com qualquer uma? Aí se dirigindo ao menino, e ele gritou: uma filha de uma costureira, uma desgraça como essa! Eu troquei esse desgraça por outra coisa. Ele me puxou pelo cabelo, assim, o homem me puxou pelo cabelo mesmo. Vai embora daqui! Fui expulsa da casa aos gritos. Arrasada. Como se eu fosse um lixo. No dia seguinte, toda a cidade já sabia da vagabunda que tentou dar o golpe no filho do prefeito. Meu nome estava na boca do povo como se fosse praga. Não pude mais sair de casa sem ouvir insultos. A única que ficou do meu lado foi a dona Zilda, minha mãe, que lavava cada lágrima do meu rosto como se pudesse me purificar do que tinham feito comigo. Arthur, ele nunca mais me procurou. 2 semanas depois eu soube pela boca dos outros que ele tinha viajado para estudar fora. Tudo pago pelo pai. Fugiu, me deixou aqui. E o pior, eu estava grávida. Eu não contei ainda, mas a gente já se relacionava intimamente. Naquele dia que ele me chamou na casa dele sozinho, e lógico, era para fazer um pouco mais do que ele chamava de amor. Piada, né? Bianca nasceu, minha filha, num quarto de hospital abandonada. A própria médica sequer olhou no meu rosto. E quando eu perguntei se eu podia registrar minha filha com o nome do pai, riram na minha cara. Só se você trazer o pai aqui. Certidão de casamento, sabe, pessoal? Certidão de casamento, a presença do pai e uma bênção do próprio diabo também. Você viu no nome de quem que ela quer registrar a filha? Falaram no cartório. Eu queria ter gravado, porque foi ainda pior do que isso. Bianca cresceu vendo a mãe dela, que sou eu, ser apontada, julgada e humilhada. Mas também viu o amor. Eu amei a minha filha com tudo que eu tinha direito. Dei aula de reforço para ela, lavei chão, costurei e costurei até de madrugada, e levantava ainda na própria madrugada para continuar costurando. E dona Zilda, a avó da Bianca, mesmo doente, ainda ajudava como podia. Mas a maldade do Dr. Anselmo não terminou. Quando a Bianca fez 7 anos de idade, foi proibida de estudar na melhor escola da cidade. Sabe o que me disseram? E quando eu digo isso hoje, as pessoas falam assim: não, isso não aconteceu com você. Aconteceu. Proibiram
proibiram a matrícula de filhos ilegítimos. Obviamente que isso não estava escrito, não podia ser documento, mas é o que me foi dito. E quando eu fui ao Ministério Público tentar denunciar discriminação, o processo foi misteriosamente arquivado. Abafa o caso. Na minha cidade é muito comum tecer abafa o caso, principalmente se o caso estiver relacionado a alguém de poder econômico e político. O abuso de poder deles não tem limite. E onde quer que eu fosse, eu encontrava as portas fechadas. Quando eu consegui um emprego de recepcionista num hotel, um mês depois, eu acabei também demitida sem explicação. Sim, porque eu tinha conseguido um horário diferente no hotel. Eu era recepcionista da noite. Eu costurava durante o dia e como recepcionista à noite me ajudava. Mas fui demitida sem explicação. Depois o dono do hotel confessou: "Ô, Sandra, você me desculpa, tá? Eu gosto muito de você, mas é que eu tenho contas aqui com a prefeitura e eu não posso te manter aqui, você entende? Entendeu?" Eu passei a viver com medo, vergonha, raiva, muita raiva. Até que um dia tudo mudou. Dona Zilda, minha mãe, já muito debilitada, me chamou ao lado da cama e falou: "Ô Sandra, fala, mãe, tem algo que você precisa saber. Algo que eu escondi por te amar demais." Eu me ajoelhei segurando a mão dela, sentindo o calor escapar devagar. "Sua história com Arthur não começou do jeito que você pensa." "Como assim, mãe?" Ela fechou os olhos por um momento e lágrimas deslizaram pelo seu rosto cansado. "Seu pai não te abandonou. Seu pai foi preso por causa do Dr. Anselmo. Seu pai era motorista da prefeitura e ele tinha descoberto uma coisa muito pesada do Dr. Anselmo. Era pior ainda do que corrupção. Seu pai foi ameaçado e quando tentou denunciar, fabricaram para ele um flagrante de um roubo. Seu pai está vivo, Sandra. Cumpriu pena longe daqui, mas está vivo. O mundo girou ao meu redor. Meu pai, vivo, injustiçado, não desapareceu? A voz da minha mãe sumiu no instante seguinte. Ela partiu com um último suspiro, deixando atrás de si um segredo que mudava tudo. Naquela noite eu chorei até não ter mais forças para chorar. Mas algo dentro de mim nasceu. Uma coragem que eu nunca havia sentido antes. Eu ia encontrar meu pai. Eu ia unir os pedaços da minha história. Na verdade, como eu sou costureira, eu ia costurar os pedaços da minha história. E de alguma forma eu ia fazer justiça. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Depois que a minha mãe morreu, eu levei alguns dias para conseguir levantar da cama, sabe? A Bianca dormia ao meu lado, com o rostinho colado no meu peito, e eu sentia a respiração dela como o único motivo para eu continuar. Mas a última revelação de Dona Zilda me queimava por dentro. Meu pai então não era um caminho que havia abandonado a filha como me fizeram acreditar a vida inteira. Ele tinha sido mais uma vítima da podridão do tal do Dr. Anselmo. Fui atrás de pistas. Comecei pelo nome completo dele, Oswaldo Ferreira da Silva. Revirei papéis antigos da minha mãe, bilhetes guardados, contratos de trabalhos antigos. Achei a ficha dele como motorista da prefeitura. E ali estava a data.
Depois, quem sabe, eu revele a data. O dia em que, segundo o registro, ele foi afastado por justa causa. Justa causa nenhuma. A partir daquele momento, dediquei cada segundo do meu tempo livre para descobrir onde ele estava. Fui até o fórum da cidade e a atendente me tratou com frieza. Todo mundo lá dependia do tal do Anselmo. Não posso te dar esses documentos. Tem que ficar aqui. Uma cópia. Não posso. Você só pode ver aqui. E foi lá que eu vi, sabe? Um processo antigo com o nome do meu pai como réu. Crime. Furto qualificado. Condenação. 7 anos de prisão. Meu coração bateu descompassado. Eu finalmente tinha uma trilha. Peguei o pouco dinheiro que eu tinha guardado e eu viajei até o lugar onde ele teria cumprido essa pena. Entrei em pensões baratas, bati em portas, perguntei para ex-funcionários do presídio. A maioria ali me olhava com pena, outros nem disfarçavam, desprezo. Mas uma senhora me ouviu com atenção. O Oswaldo, o mecânico. Depois que ele saiu da cadeia, trabalhava como mecânico. Sim, ele morava aqui perto. Faz já uns 4 anos que ele foi embora. Disseram que ele foi pro litoral. Era discreto demais, coitado. Vivia com medo, com muito medo. Voltei para casa com esperança no peito. Eu estava mais perto agora. E mesmo que ainda não tivesse encontrado meu pai, aquela busca me trouxe algo que eu tinha perdido, que era um propósito. Porque não dá para viver na vida sem um propósito. Enquanto isso, a Bianca, minha filha, crescia. Aos 11 anos, ela era mais esperta do que muita gente grande. Tinha um olhar sério, intenso e uma grande vontade de entender o mundo. Mãe, por que as pessoas te tratam mal? Ela perguntou um dia, depois de ver um grupo cochichando quando nós passamos na praça. Senti a garganta fechar. Era hora de contar aos poucos a verdade. Sabe o que é, Bianca? Porque algumas pessoas não gostam de ver mulheres fortes, filha. E você é mulher, você tem que saber disso. Porque sua mãe não se calou, mesmo quando tentaram derrubar sua mãe. Ela ficou em silêncio, assim por um tempo, e depois falou: mãe, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Aquilo me desarmou. Os anos passaram. Arthur voltou para a cidade. Sim, ele voltou. Advogado, renomado, sobrenome pesado do pai. Tudo isso estampado em letras douradas na fachada do escritório de advocacia. Anselmo e Filho, Advocacia e Consultoria. Cruzei com ele na rua uma vez. Estava de terno, arrogante, andando como se fosse o dono do mundo. Quando me viu, congelou. A cor do rosto dele mudou. Eu continuei andando, mas ele veio atrás. Sandra, por favor, espere. Sandra. Virei devagar com a Bianca ao meu lado. Esclareça para mim. Essa menina é a minha filha? Quando ele falou assim, a raiva me subiu pela espinha. Depois de 12 anos, você quer saber isso? Agora, você abandonou a gente. Você abandonou a gente, é como se a gente não existisse. Agora? Você calou quando eu fui humilhada. Você virou as costas quando eu precisei de você. E agora que você já tem a sua vida feita, você quer brincar
de pai, como se estivesse gravando um comercial de margarina? Uma campanha para o Dia dos Pais, é isso? Ele não soube o que dizer. Você quer saber se ela é sua filha? Eu perguntei com os olhos marejados. Olha nos olhos dela, só isso. E você vai saber. Ele olhou para o chão. Sei lá. Parece até que eu vi os olhos dele assim, brilhando. Pela primeira vez eu percebi que ele também era vítima do Dr. Anselmo. Não como eu, lógico, mas de uma covardia própria. De um medo que o transformou num cúmplice silencioso do próprio pai. Ele quis se aproximar da Bianca. Pediu uma chance. Sabe o que é? Eu queria reparar o erro cometido. Eu não sei como, mas eu quero. Eu estava dividida. A Bianca tinha o direito de conhecê-lo, mas eu não podia esquecer tudo o que ele permitiu que acontecesse. Foi então que algo maior aconteceu. Uma nova denúncia anônima surgiu contra o Dr. Anselmo. Político, famoso da cidade, o mais importante, o mais poderoso. Mas começou, sabe, naquele ano começou essa coisa da denúncia, superfaturamento em contratos públicos, lavagem de dinheiro. Primeira vez que eu ouvi falar disso, hoje a gente só escuta falar disso, né? Lavagem de dinheiro. Comecei a escutar falar disso, ameaça testemunha. Era como que se os fantasmas que ele empurrou para debaixo do tapete começassem agora a aparecer. Porque tudo na vida é assim. Você faz, prejudica, derruba, até uma hora que a coisa também se levanta contra você. E entre os nomes que surgiram dos documentos, lá estava Oswaldo Ferreira, o nome do meu pai. E aquilo a rádio local registrou. A rádio tinha sido vendida. Veio um pessoal de fora e comprou a rádio. Esse pessoal de fora queria fazer rádio. A ficha caiu. Meu pai tinha sido uma das primeiras vítimas desse monstro. Dias depois eu recebi uma ligação. Dona Sandra, aqui é da Defensoria Pública. Sabemos que a senhora é filha do senhor Oswaldo. Há uma solicitação dele. Ele quer vê-la. Meu coração disparou. Ele estava vivo. Ele queria me ver. E eu já tinha, inclusive, ido atrás dele. No dia marcado eu viajei até a cidade litorânea onde ele vivia. Eu vou falar. Cananéia. Não é cidade assim das mais divulgadas, mas uma cidade até histórica. Em Cananéia, eu encontrei um homem de cabelos brancos, mãos calejadas e olhos marejados, sentado num banco da praça. Eu tive até dificuldade para falar, mas eu falei. Pai? Eu perguntei quase sem voz. Ele se levantou trêmulo. Sandra, eu não acredito. Sandra, minha filha, nós nos abraçamos como se quiséssemos recuperar todos os anos perdidos num instante só. Choramos, contamos um para o outro as nossas dores. E pela primeira vez em muito tempo eu senti paz. Bianca, minha filha, conheceu o avô. Foi um momento especial aquele em Cananéia. Foi um momento particularmente especial. Chegamos depois a caminhar à beira-mar. Ele me falando do sofrimento, das dores, eu contando para ele tudo que eu passei.
Ele disse que fugia para poder escapar com vida, porque a ordem do Dr. Anselmo era que ele fosse morto. Isso não vai ficar assim não, pai. Ele vai pagar pelo que fez. Só pode ter certeza de pagar nada, filho. Eu nem quero. O cara é muito rico e muito poderoso lá. Foi um momento especial esse. Depois da minha volta, o Arthur, mesmo com tudo, se comprometeu comigo a ajudar na denúncia contra o próprio pai. Você está falando sério, Arthur? Ele disse que não aguentava mais viver naquela mentira. Será? Será que vai ter uma virada na vida do Arthur? Eu não acreditava. Eu não sei o que o futuro nos reservava. Mas sabe, foi pelo menos o que ele disse. Muitas batalhas teriam que ser enfrentadas. Muitas. E elas foram enfrentadas. Os dias que se seguiram ao reencontro do meu pai foram como um renascimento. Cada conversa que tínhamos era uma cura. Ele me contou tudo, como descobriu os desvios e até crime. Crime de morte cometido pelo Dr. Anselmo. Não ele apertando o gatilho, mas como mandante, sabe? Meu pai foi preso sem direito à defesa, sem voz e sem ninguém. E o pior, Sandra, ele disse com os olhos vermelhos, foi pensar que você cresceu achando que eu tinha te abandonado. Eu morri em vida por isso. Pela primeira vez eu percebi que aquele homem forte que eu idealizava quando eu era criança existia sim. Mas tinha sido esmagado por um sistema podre. De volta à cidade, a poeira da denúncia contra o Anselmo estava longe de baixar. A rádio, o pessoal que com a rádio lá não queria nem saber. Eles ofereceram dinheiro para o dono da rádio, ele recusou. Velhos processos arquivados foram reabertos. Pessoas que antes tinham medo de falar, agora procuravam para falar. Era como se o silêncio de tantos anos estivesse finalmente sendo quebrado. Arthur, o pai da minha filha, tomou uma decisão que me surpreendeu. Depois contra o pai. Chega, Sandra, eu fui covarde demais. Mas agora eu quero tentar fazer a coisa certa. E o depoimento dele foi muito forte. Contundente mesmo. Contou tudo. Quer dizer, tudo que ele sabia. Porque o pai tinha feito muita coisa, inclusive antes dele nascer. Até suborno de juiz, de policiais. E contou bem sobre mim, sobre o que me fizeram, sobre como ele permitiu tudo acontecer por medo. O escândalo explodiu de vez. O Dr. Anselmo fugiu. Dinheiro é uma coisa que é impressionante. Eu só dizia que tinha ido para o Paraguai, Uruguai. Eu nunca tive a certeza absoluta. Mas eu sei que este caso saiu do controle da rádio e acabou aparecendo até na televisão. Eu, Sandra, a filha da costureira, a qualquer uma, como ele me chamou um dia, entrei naquele tribunal de cabeça erguida. Minha filha Bianca estava na primeira fileira ao meu lado, vendo por mim. Só que ao lado da minha filha estava o Arthur, o pai dela. Eu confirmei, eu não neguei. Eu falei tudo com calma, com firmeza. Eu não tremi, eu não chorei. O processo foi longo. Mas a justiça venceu, prevaleceu. Também nesse processo o Dr. Anselmo foi condenado.
Se ele tinha fugido, e tinha, teria que ficar muito tempo escondido por onde ele andasse. Parecia que eu podia escutar a Dona Zilda Ferreira da Silva, minha mãe, a costureira, a mulher que sofreu tanto por mim. Parece que eu podia escutá-la dizendo: obrigada, filho, obrigada por você ser a mulher que você é. Bianca estava uma mocinha. Havia chegado aos 15 anos. E por incrível que pareça, o pai resolveu oferecer uma festa para ela. Uma festa de 15 anos. Uma festa digna, boa, gostosa. E nessa festa, a minha filha, que tem dom da palavra. Desculpa. Veja o que eu vou falar agora com todo cuidado. Porque o avô, o pai do Arthur, ele era muito bom falando. Muito bom. Convencia as pessoas um poder de persuasão. Mas pro mal. Só que ele tinha dom da palavra. Inclusive como advogado, ele tinha dom da palavra, mas usava pro mal. A minha filha não. Ela tinha o dom da palavra. Então, eu tenho até medo de usar essa expressão. Ela havia puxado o avô nisso, mas pro bem. Sabia falar. E sabe o que ela falou na festa de 15 anos dela? Eu guardei. Tá aqui, ela disse exatamente assim: a minha avó era invisível aos olhos do poder, mas a minha avó era gigante aos olhos do amor. A escola que eu faço hoje é mais do que um prédio. É uma resposta. É a prova de que mesmo os esquecidos podem deixar marcas eternas. Eu sei que essa escola acabou ganhando laboratórios novos com o dinheiro que teve que ser devolvido dos corruptos da cidade. E um desses corruptos eu conheço bem. Estava falando do avô. Não houve uma só pessoa naquela festa, naquele salão, que não tivesse chorado. E a vida começou a tomar um rumo diferente. Até eu voltei a estudar. A Bianca entrou depois na faculdade de Direito. Acabou seguindo a profissão que estava no sangue, mas pro bem. Prestou concurso público. A Bianca, minha filha, hoje é juíza de direito. Você não imagina o ouro que é para mim. O doutor Anselmo nunca mais pôde voltar. Anos e anos depois, o Arthur foi comunicado da morte dele no Uruguai. Ele foi para lá. Eu não. Não fiquei com o Arthur. Não, ele apenas assumiu a filha, a paternidade. Eu, na verdade, acabei conhecendo o Giba, o Gilberto, conhecido na cidade como Giba, que, por incrível que pareça, também tinha a outra profissão do meu pai, mecânico. Eu acabei abrindo, com a ajuda do Giba, uma oficina de artesanato. Sou professora nessa área da costura, de corte e costura. Num trabalho sério hoje da prefeitura local, nós temos uma sessão de atendermos somente as moças carentes, as mulheres carentes e até rapazes carentes que queiram aprender a costurar. E a outra parte
A outra parte é particular. Eu vivo praticamente disso. Não posso reclamar. Vi o meu pai ser reconhecido como vítima inocente. Vi minha mãe ter o nome dela estampado na escola mais bonita da cidade. O Arthur fez isso por mim junto à Câmara de Vereadores. Ele acabou se tornando vereador. E ele conseguiu colocar o nome da minha mãe Zilda na escola mais bonita e importante da cidade. Não, é uma escola municipal, sim, mas é muito respeitada. Hoje, já muitos anos depois, eu tenho a lamentar a perda também do papai. Tenho a lamentar as humilhações, a perseguição, tudo que eu sofri. Fui arrastada na lama, esquecida por quem me devia proteger. Mas eu sobrevivi. Eu resisti. Sabe, meu amigo, eu tenho ouvido, através do seu programa e desse canal, as histórias que você apresenta. E desde então eu fiquei com muita vontade de escrever a minha. Obviamente que eu tive que me policiar muito e tomar muito cuidado para não comprometer determinadas pessoas. Mas eu acho que eu consegui. Acabei não ocultando os fatos todos que me envolveram na minha própria história. Escrevi com as minhas próprias mãos. A minha filha até me alertou, a Bianca, como juíza que é: mãe, cuidado para não comprometer. Inclusive a ela. Antes de eu enviar para você, eu pedi que ela desse uma revisada. E ela disse: mãe, me orgulho muito de você. Eu não precisei mudar uma linha. Tudo foi feito com responsabilidade. Gostaria muito que as pessoas comentassem. E que as pessoas entendessem que quando a gente age com a certeza absoluta de que está fazendo o correto, o certo, o que é direito, há uma aura protetora divina que vem nos dar um apoio, uma força. Eu posso dizer que o título da minha história seria A Costureira que Venceu o Poder da minha cidade. Porque eu sou costureira desde 13 anos. Eu aprendi, tal qual na costura, eu aprendi que é preciso pegar o tecido, fazer o desenho para o corte. Depois o corte é fundamental, não pode haver equívoco. Depois a junção das peças. E a parte final a gente chama de alinhavar. É a parte que encerra, é o acabamento. O alinhavar é o acabamento. Uma costura bem feita, e as minhas são assim, e eu ensino isso aos alunos na escola, ela pode ser vista do lado correto, o certo, e quando você vira do avesso, é de emocionar para ver a perfeição como tudo foi feito. Então a costura, eu quero pegar exatamente isso que eu faço na minha profissão para dizer que o ser humano tem que ser exatamente como uma costura. Ele tem que estar o mais apresentável por fora, o mais bonito que ele possa por fora. Mas e se alguém quiser olhar por dentro? Aí é que tá. Tem que se orgulhar, se emocionar de ver que por dentro a costura foi perfeita.
Foi o que eu ensinei para minha filha, para Bianca, que ficou sendo a minha única filha. É o que eu ensino para os meus alunos. A vida é um objeto de uma costura. Seja calça, camisa, blusa, top, blazer, o que você quiser chamar. E que tá bonita por fora. Sim, bonita por fora, mas quando a pessoa virar do avesso, nossa, como foi bem feito. Essa é a minha história. Eu espero merecer por parte dos senhores muitos comentários a partir de agora. I bet on red, but it should have been black. They say there's nothing that love can solve. I guess that's true without me involved. I rode a high to the end of the bottle. I rode a high to the end of belief, and I pushed it hard, yeah, way too far beyond the point of truth. I rode a high to the end of you. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Que história maravilhosa, que história linda que ela conseguiu alinhavar, costurar e hoje ser uma grande mulher, ter uma vida linda, limpa e chegou, no ápice. Até a filha dela chegou no ápice, que talvez esse avô desdenhou, Mas ela conseguiu. Mulher guerreira, mulher de fibra. Parabéns, parabéns. É Dirce, da Vila Prudente. Bom dia, Paulinho, aqui é a Celina Jabaquara. O que ela relatou é o que acontece hoje em dia, Porque essa política do nosso país é uma política arcaica, que se acha que são soberanos sobre todos nós. Quem paga o maior preço são nós, trabalhadores. E até hoje isso nunca vai mudar, porque as pessoas, elas são egoístas, elas só pensam nela, não pensam no próximo e ajudar o próximo. Então a gente tem que valorizar o nosso país, a nossa nação, e não os governantes nem políticos, porque eles não pensam no povo, eles pensam no bolso. Enquanto os filhos deles estão estudando nas melhores escolas fora do Brasil, eles já são preparados para seguir a carreira dos pais, isso nunca vai mudar. Isso daí é um ciclo vicioso. Mas Deus abençoa elas e hoje a filha dela é uma juíza, Bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia. Sueli, Paulinho. Ô, Paulinho, quanto sofrimento, quanta injustiça, mas o mundo dá volta, E quando tá nos desígnios de Deus, as coisas se esclarecem, Ô, Paulinho, vou te falar uma coisa pra você. Meu coração apertado, sabe? Com a história dela, mas também feliz por ela, pela conquista da verdade, por ainda ter dado tempo de conhecer o pai, pela mãe esplêndida que ela teve, E pelo caráter desse rapaz, o pai da menina, que Deus tirou a escama dos olhos e ele ajudou não só ela quanto a filha dela, como muita gente da cidade, Muito bonita a carta, Paulinho. Muito bonita a carta. Forever